paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, RN. Está pastoreada pelo pastor Georgen. Eu me chamo irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. É um prazer tê-lo conosco. Lembrando os irmãos também que esse canal ele comenta a lição de adulto. A lição que nós vamos comentar nesse momento é a lição dos jovens. Já de antemão eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, certo? Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante, ele é um conteúdo bom, ele vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 6. Ela tem como tema o anseio da alma por Deus. O texto principal, que eu digo que é a primeira base da lição, ele se encontra no Salmos 42, versículo 1, que diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O resumo da lição nos diz assim: a nossa alma suspira por Deus, sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. A lição o segundo objetivo da lição, o segundo texto básico, podemos dizer assim, o texto bíblico, se encontra no Salmos 42, do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu peço que você leia na classe com os seus alunos esse texto bíblico, que é de suma importância, é o que vai ajudar o estudo da lição que nós vamos ver nesse momento. A introdução, a pequena parte da lição, diz assim, nós vamos ver nessa lição, vamos ver no Salmo 42, ele nos traz grandes lições preciosas. Nela veremos que passar pela juventude desejando a presença de Deus é uma bênção, quer dizer, você passar pela juventude com esse anseio, com esse desejo, é uma bênção. Isso não significa que as dores da alma não serão sentidas, mas que uma vez na presença de Deus, a nossa alma é preenchida e estaremos prontos para vencer os desafios que a vida nos impõe. Então, não significa que a gente vai estar livre de dores, a gente vai estar... vamos ser um super-homem, não vamos passar por dificuldade, mas a gente tem a plena certeza que nós temos a presença de Deus na nossa vida. O primeiro tópico da lição tem como tema a alma que suspira por Deus. O primeiro ponto do primeiro tópico tem o tema, diz assim, a introdução ao Salmo 42. Vamos ver a introdução, a parte inicial. O Salmo 42, ele introduz o livro 2 de Salmo, quer dizer, ele forma uma unidade com o Salmo 43, quer dizer, Salmo 42 e o 43 são uma unidade, forma uma. Trata-se de uma canção escrita pelos filhos de Corá, uma família de levitas. Esses levitas que sabiam bem a respeito da importância da adoração no templo. Por isso, a canção dos Salmos 42 e 43 expressa o desejo do levita em retornar ao templo para adorar a Deus. Quer dizer, é uma canção, é um cântico de adoração ao Senhor. Ele expressava o desejo dos levitas em voltar ao templo para adorar ao Senhor. É uma pequena parte da introdução do Salmos 42. O cantor lamenta as circunstâncias, certo, da vida que impede de participar do culto no templo. Quer dizer,
ele nessa canção, ele mostra o seu lamento por não ter condições, ou nem sem ter condições de participar do culto, de adorar o Senhor, certo? Então, essa foi uma pequena introdução tirada da lição do Salmo 42, que é o primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição, do primeiro tópico, tem como tema: a alma anseia por Deus. A alma anseia por Deus. Quando a gente fala nesse tema, a alma anseia por Deus, a gente vê que no texto, no capítulo 42, o texto vai nos mostrar que ele anseia por Deus. Isso justamente no versículo 1, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, suspira. Que mostra o desejo, né, por ti, ó Deus, mostra o desejo por Deus, né? Querer estar perto dele, querer senti-lo em nosso coração. O cantor usa a imagem da coça que anseia pelas águas, a fim de mostrar o quanto ele anseia pela presença de Deus. Quer dizer, como a coça, que é um animal, ele anseia por água, quer tomar água, assim é a alma do salmista. Ele mostra que ele anseia pela presença do Senhor. O comentarista Harry, ele escreve aqui, ele faz um comentário, eu vou abrir aspas para ele, diz assim, ó, abre aspas: comparecer diante de Deus ao mesmo tempo o desejo dos justos e o terror dos hipócritas. É o desejo do justo, comparecer diante do Senhor, mas é o terror dos hipócritas. Quer dizer, essa citação, ela capta exatamente o desejo do justo em estar diante da face de Deus, por intermédio do culto público. Quer dizer, o salmista, ele anseia estar perto do Senhor, ele deseja, mas através de quê? Do culto ao Senhor, de cultuar a Deus, de prestar louvor e honras e graças no culto a Deus. No culto a Deus a gente oferta a nossa melhor oferta para Deus, o que a gente tem de melhor, certo? Mas, enquanto isso não acontece por causa de umas circunstâncias impeditivas, sua alma chora e se abate. Quer dizer, enquanto o salmista aqui, eles não conseguem, não tem, por alguma coisa que impede de eu estar na presença de Deus, de cultuar a Deus, a alma dele chora e se abate. O justo sente prazer em estar diante de Deus. Quer dizer, nesse sentido, o justo sente esse prazer. Nesse sentido, o início do Salmos 42 revela a privação do cantor em cultuar a Deus no templo e a sua preocupação em encontrar uma fonte que o alivie a sua sede. Ele quer encontrar uma fonte que vem do alto, uma fonte que vem de Deus, na presença do Senhor, é que vai saciar sua sede, a sede de estar na presença do Senhor. Então, a alma anseia por Deus. Foi o segundo ponto do primeiro tópico. O terceiro ponto do primeiro tópico nos diz assim: capacidade da memória, uma faculdade da alma. A capacidade da memória, uma faculdade da alma. Quer dizer, diz assim a lição: longe da presença de Deus, simbolizada pela presença no templo, memórias e sentimentos passados no salmista o lembra dos tempos áureos da adoração pública. Salmo 42, o versículo 3 e o versículo 4. Ele vai lembrar das coisas no qual ele estava na presença do Senhor. Diz assim o 3 e o 4: as minhas lágrimas servem-me de sentimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Versículo 4 diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com elas à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava.
Então o salmista aqui ele lembra daquele tempo que ele adorava o Senhor no templo. Note que as lembranças têm a capacidade de aprofundar uma dor ou uma consequência de uma experiência negativa. Certo? A lembrança, quando a gente traz algumas lembranças, algumas coisas, ela tem a experiência de se lembrar, ela tem uma experiência negativa, mas, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de renovar a esperança. Quer dizer, traz uma conotação negativa, mas também ela traz uma capacidade de renovar a nossa esperança, porque a gente lembra que existe um Deus todo-poderoso, que está sempre conosco, para nos ajudar, para nos amparar, está sempre presente. Na lição diz assim: é preciso que você selecione bem o que entra em sua memória, pois o que você lembra hoje o motivará para tomar decisões espirituais, morais, sociais, certo? Amanhã. Quer dizer, o que você deixa entrar na sua mente, certo? Ela vem à tona no futuro. Então você tem que se policiar e fazer um pente fino. O que você está pensando, o que você está colocando na sua mente. Será que são coisas que agradam ao Senhor? Então são perguntas que você vai perguntar ao Senhor e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai responder ao seu coração, certo? A gente viu aqui no primeiro tópico a alma que suspira por Deus. O segundo tópico da lição, ele tem como tema a alma que se encontra abatida. É o segundo tópico da lição. O primeiro ponto do segundo tópico tem como tema: não é pecado a alma estar abatida. Não é pecado a alma estar abatida. A gente vai ver que no versículo 6, ele diz assim: o Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Ó Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. No versículo 6. Muitos servos do Senhor, ao longo da história, tiveram momentos de angústia na caminhada cristã. Então, vocês vão ver que dentro da Bíblia, a palavra do Senhor, a gente vai ver isso em todos os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, todos eles tiveram aflições, passaram perseguições, foram mortos de cabeça para baixo, certo? Tiveram suas cabeças degoladas, certo? Então, eles passaram por tribulação, por perseguição e foram mortos pelo Evangelho. Foram mortos porque pregaram o Evangelho de salvação e libertação, certo? Então, não é pecado a alma estar abatida. Não tem nada de pecado nisso, porque as aflições da vida provocam isso. Mas o que é pecado é você deixar de acreditar num Deus Todo-Poderoso, que mesmo a alma abatida, nós temos certeza de que o que está em nós é maior do que está no mundo, certo? O versículo 6 deste salmo revela que uma experiência negativa pode introduzir em nossa alma um estado de angústia. Pode sim, uma experiência negativa pode trazer um momento de angústia. Por exemplo, a não aprovação do vestibular, o término de um namoro, o sentimento abatido que paralisa a sua alma espiritual, são experiências que podem trazer um coração abatido. Com certeza. Mas nós sabemos quem é o nosso bálsamo, quem é aquele que acalma o nosso coração. É Jesus Cristo de Nazaré. Bom, a gente viu aqui, não é pecado uma alma estar abatida. O segundo ponto do segundo tópico tem como tema: a natureza traz lição de Deus. A natureza traz lições de Deus. A expressão, portanto, traduz uma mudança de atenção do salmista. No versículo 6, duas expressões se destacam: a terra do Jordão e Hermon. Vocês vão ver que esses dois termos aí, a terra de
do Jordão e Hermon, vai mostrar duas extremidades, certo? O alto, o baixo e o alto. Olha só um pouquinho abaixo, diz assim, a partir dessa imagem, o saudoso pastor norte-americano, George, escreveu: encontremos na terra do Jordão o ponto mais baixo da terra. Desse lugar tão baixo, devemos nos lembrar do ponto mais alto, o Hermon. Quer dizer, o mais baixo e o mais alto. Então a natureza traz lições de Deus. Por quê? A gente viu um pouquinho antes, não é pecado a alma estar abatida. É o que fala no sentido de estar baixo. Mas tem momentos na nossa vida que a gente está na presença do Senhor, a gente está saltitante, a gente está feliz da vida e a gente não está passando por tribulação, não está passando por nenhum aperto. Então é quando a gente estamos alto. A nossa comunhão está com Deus cada dia mais afinco, cada dia mais a gente está mergulhando no sobrenatural de Deus. Então nossa alma está alta. Então aqui mostra nesse sentido, altos e baixos, quer dizer, a natureza traz lições de Deus. Ele diz aqui um pouquinho abaixo, a vida é feita de altos e baixos, assim a natureza nos traz lições belíssimas de que ela não é fruto do caos, de uma desordem. Há um Criador que a sustenta e a dirige. Se ele faz assim com os minerais e vegetais, os animais, por que seria diferente com os seres humanos? Então, com a natureza, com os animais, com os vegetais, imagine com nós. Então, temos nossos altos e baixos também, mas a gente não pode perder a confiança e a fé em Deus. Sempre temos que estar agarrado a esse Deus tão maravilhoso. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema: é preciso ter esperança. Na fé cristã, o problema não é estar abatido, por isso é esperado em nossas caminhadas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, versículo 9, vai falar sobre isso. O problema é perder a esperança, porque eu falei antes. Não há nenhum problema a gente estar nesses altos e baixos. Olha que o pavio de Jó, ele fumegou. Teve ali uma pequena brasinha, apagou. Ela não chegou a se apagar, mas ficou ali, olha, quase se apagando. Foi o baixo. Mas ele permaneceu firme até o fim. Então, perder a esperança é aí onde está o problema. A gente não pode perder a esperança. Esta é uma virtude intrínseca à nossa fé, pois esperamos o Senhor Jesus voltar-se contra todo tipo de incredulidade. Portanto, podemos dizer assim para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 42, o versículo 11, vai falar muito bem sobre isso, porque está tudo abatido. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que estás tu inquieta em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante, o meu Deus. Quer dizer, que ele é a saúde do meu semblante, é o meu Deus, que é a saúde, é o que traz saúde. Bom, concluímos aqui o terceiro ponto do segundo tópico. A gente viu a alma que se encontra abatida. A alma que se encontra abatida. O terceiro tópico tem como tema: como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Primeiro ponto, não esteja sozinho. Primeiro conselho que ele dá aqui: não esteja sozinho. Diz assim a lição: diferentemente do tempo dos filhos de Corá, você tem a presença de Deus e a plenitude do Espírito Santo em você. Certo? Por isso, uma lição que o Salmo 42 ensina
é que nada em nossa vida pode tirar o foco da fé. Aleluia, glória a Deus. Então, Salmos 42 vai ensinar sobre isso. Nada da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, a gente não pode tirar o foco da fé. A gente não pode tirar os olhos de Jesus em nenhum momento da nossa vida. Ele é a nossa fé, Ele é a nossa força, nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia. Sua vida espiritual dará a diferença para o futuro que você colherá. Por isso, vá ao alto, Senhor, louve-o, pois Ele é a sua alegria. Salmos 43, versículo 4. Pois Ele é o teu auxílio. Salmos 43, versículo 5. Observe a importância dos cultos públicos, das reuniões. Observe tudo isso aí. Hoje, aos cultos públicos, a gente vem adorar o Senhor. É um momento maravilhoso da gente se congregar com os irmãos, no culto a Deus, a salmos, a hinos, a pregação da palavra. O crente glorifica a Deus, o crente presta um culto, uma oferta que chega como um cheiro suave à janela de Deus. Então, observe e vá para os cultos, certo? A gente viu aqui, não esteja sozinho. E é no culto ou cultuando a Deus que a gente não está só. A gente temos os nossos amigos, nossos irmãos do nosso lado para cultuar a Deus. O segundo ponto vai nos falar equilíbrio espiritual e social. Equilíbrio espiritual e social. Olha só, eu marquei um pouquinho aqui abaixo da lição, diz assim: dependendo de como reagimos a esse desafio social, podemos entrar num ciclo de ansiedade, tendo como consequência a depressão. Por isso, uma preciosa lição que o Salmos ensina é que, na proporção que a sua vida espiritual for profunda, você superará os desafios reais da vida. Podemos prevenir a rota de ansiedade e da depressão. Então, à medida que a gente vai fazendo, na proporção que a gente vai ter essa vida espiritual, vai se aprofundando com Deus, ela vai nos trazer mais segurança, mais estabilidade, certo? E aí você vai ter mais controle sobre a ansiedade e sobre a depressão, porque a depressão, ela vem sutil, certo? Através da ansiedade, vem os primeiros passos é a ansiedade e logo em seguida vem a depressão. Pessoas ansiosas é muito propícia a entrar em depressão. Por isso que quanto mais você se deleita nos braços do Senhor, mais essa íntima comunhão, mais você vai ter condições de superar todas as dificuldades da vida. Por isso, se você está vivendo em uma situação complexa, pare, se acalme e reflita. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, ore e lê a palavra de Deus. Ore e lê a palavra de Deus. A segunda coisa é estude e trabalhe com dedicação. Orar, ler a palavra de Deus, estudar e trabalhar com dedicação são os primeiros 2 passos que vai fazer com que você vença toda a tribulação da vida. Espere em Deus, que é a base de tudo. Espere em Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. E você vai superar todas as diversidades da vida, todas as lutas. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Bom, a gente viu aqui o segundo ponto do terceiro tópico, que foi equilíbrio espiritual e social. Quando você tem um equilíbrio espiritual, automaticamente o seu social vai muito bem. Tanto o espiritual como o social anda uniforme, em equilíbrio. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema: traga à memória o que dá esperança.
Parece que as pessoas gostam de relembrar as coisas que pecaram, que se distanciaram de Deus. Mas as coisas boas a gente costuma se esquecer. Traga a memória. Outra lição preciosa que podemos extrair do Salmo 42 é a capacidade de trazer boas lembranças para o tempo presente desafiador. Então, a gente aprendeu nesse Salmos 42 essa capacidade de trazer as boas lembranças, principalmente nesse tempo presente, que é um tempo desafiador, certo? Tenha em mente que o que Deus permitiu você passar ontem é porque isso o ajudará hoje. O que Deus permitiu você passar ontem, isso vai lhe ajudar a você, vai ajudar você hoje. Um pouquinho abaixo da lição diz assim, olha, não seja escravo das lembranças que trazem sofrimento e dor, mas cultive aquelas que trazem esperança, ânimo e coragem. Então, não seja escravo das lembranças, aquelas lembranças que causam dores, não. Mas cultive aquelas que trazem esperança, que trazem ânimo, que trazem coragem, certo? Então, tudo isso faz bem à sua saúde. São lições que a gente tirou aqui no Salmo 42. Bom, a gente viu no terceiro tópico da lição, a gente viu como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Primeiro não esteja sozinho. O segundo é equilíbrio espiritual e social. E o terceiro é traga à memória o que dá esperança. A conclusão diz assim: a gente viu nessa lição, vimos a nossa alma dependente de Deus. Então a gente viu nessa lição que a nossa alma ela é dependente de Deus. Quem diz que não precisa de Deus está enganado. Porque a alma, quando ela está sozinha, ela está caminhando sozinha, muitas pessoas caem em desgraça, porque não entregou a sua alma ao Senhor, não andou nos caminhos do Senhor. Então entregue a sua alma ao Senhor. Não há nada em que você possa colocar a sua confiança para preencher o lugar do Senhor. Não há nada, certo? Percebemos também que a alma sente o anseio de Deus diante da tribulação e angústia. Toda alma sente o anseio de Deus, principalmente quando ela está em angústia, certo? Quando ela está em angústia, ela está mais desejosa, ela está mais ansiosa por buscar a presença do Senhor, certo? Podemos usar recursos espirituais para reagir aos sentimentos paralisantes. Assim, somos convidados a não estar sozinhos e andar em equilíbrio espiritual e social, bem como cultivar lembranças que nos motivam a viver a vontade de Deus. São preceitos ou são conselhos que a gente viu no Salmos 42 para que possamos viver em comunhão com Deus e andar por este mundo na presença do Senhor. E nenhum mal e nada vai lhe afastar da presença do Senhor. Basta que você ande nos seus caminhos e ande na sua presença fazendo o seu querer. Bom, a gente viu aqui o anseio da alma por Deus. Salmos 42. Eu espero que tenha ficado no seu coração alguma coisa, alguma palavra tenha ficado no seu coração e você possa procurar uma igreja evangélica mais próxima de você e você possa se entregar para o Senhor. Amém? Com isso concluímos essa lição e já de antemão eu te chamo, eu te convoco para a próxima aula, eu te espero para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.